Então vamos lá. Gráficos de função. Bom, o gráfico de uma função. Primeiro eu vou identificar para você a estratégia que você tem de olhar o que é uma função. Você está olhando aí uma representação, um exemplo de uma representação gráfica que mostra aí uma taxa de desemprego e calculando aí, né? Observa que você tem o eixo, que a gente representa aqui um eixo horizontal, nesse caso aqui representa os meses do ano, e o eixo vertical é o percentual de taxa de desemprego. Esse eixo horizontal é o que a gente vai caracterizar como o eixo das abscissas no nosso estudo de gráficos. E o eixo vertical é chamado eixo das ordenadas. Então, na maioria das vezes, vão ser identificados assim. Então, como é que eles podem ser apresentados? Vamos ver aqui. Plano cartesiano. Esse plano cartesiano é o plano representado pelo eixo X, eixo Y. Observa que eu tenho aqui alguns pontos já marcados no plano. Ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C. Eu chamo de primeiro quadrante, que você está vendo aqui, segundo quadrante. Por que isso? Porque eu tenho, a princípio, duas retas cortando o plano, né? Se fosse uma reta só, pensa, é horrível essa reta que eu fiz, né? Se fosse uma reta só, melhorou. Eu teria um semiplano acima, outro semiplano abaixo. Então eu teria apenas dois planos. Dois. Aqui eu tenho 4. Quando eu cortei o plano com 4 retas, eu obtenho quadrantes, né, que são partes desse plano. A forma de contagem é feita no sentido anti-horário. Observa que o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Está sendo contabilizado no sentido anti-horário. E aí, a gente tem uma reta real. Se essa reta é real, a gente tem o zero à direita tudo é positivo, à esquerda do zero tudo é negativo, a reta também no eixo vertical é uma reta real, então acima do eixo tudo é positivo e abaixo do eixo tudo é negativo. É a mesma reta que eu estou fazendo um cruzamento, certo? Então todos os valores eles permanecem. Vamos lá. Então vamos observar que, por exemplo, 1 e 3 tem abscissa, que a gente vai chamar de abscissa todo ponto que estiver correspondendo ao eixo horizontal, e ordenada que corresponder ao eixo vertical. Então tem abscissa 1, ordenada 3. O conjunto B, o ponto B, ele vai ter abscissa 1 menos 1 e ordenada 2. Né? E o ponto C, e último, tem abscissa menos 2, observa aqui, ó, e ordenada menos 2. Beleza? Construção. Como é que a gente faz para construir? A gente pega a função, desenvolve o cálculo que a função exige e depois marca os mesmos pontos que você acabou de ver sendo colocados no plano cartesiano. Então vamos ver aqui. Eu tenho zero, a função f de x. Observa que a função está aqui em cima, tá, gente? Ó, y igual a x. Aí, ó, se eu colocar o zero no lugar do x, vai dar zero. Se eu colocar o 1 no lugar do x, vai dar 1. Só porque essa função ela é y igual a x. É uma função que caracteriza valores exatamente iguais. Então vai dar sempre os pares ordenados com as coordenadas exatamente iguais. Beleza? E aí o gráfico fica desse jeito aí, ó. Esses pontos do plano que compõem o gráfico da função. Beleza? 1 em 1, 2, 2, 3, 3. Até aí tudo bem. Reconhecendo os gráficos que representam a função. Bom, o que eu estou dizendo agora? Antes, para a gente identificar uma função, a gente precisava saber se a função, todo elemento correspondia com no máximo um elemento conjunto de chegada. Certo? O que a gente vai ver agora é como identificar isso, só que agora através de gráficos. Olhando para o gráfico, você vê, é uma função. Olhando para o gráfico, não é uma função. Beleza? Então vamos lá. Considerando
o conjunto domínio R e o contradomínio R também. Vejamos quais os gráficos que representam ou não uma função. Então vamos lá. Observe que esse caso aqui é o caso de uma função sim. A gente percebe que para cada elemento do meu... Pensa que o x, o eixo x aqui, é como se fosse o meu conjunto de partida, meu domínio. E o eixo y representa o conjunto de chegada. Então, cada elemento que você está vendo aqui, ó, quando você vê essa linha verde aqui, é porque você está vendo uma ligação de cada elemento do meu domínio com o elemento do meu conjunto de chegada. Observa que toda vez que você vê essa linha verde é exatamente a correspondência que a gente está fazendo, certo? Tá. Então esse gráfico representa uma função, por quê? Porque não tem ninguém aqui, não tem deixando claro que está se deixando se corresponder nesse trecho, e não tem ninguém se correspondendo com mais de um, certo? Agora olha para essa função aqui. Aqui a gente tem um problema. Por que a gente tem? Está mostrando aqui claramente que um elemento, que é o número 1, ele está se correspondendo com esse 1 aqui, e ele está se correspondendo com esse menos 1, o gráfico. Né? O gráfico está aqui. Então o gráfico define, ó, tenho aqui, se eu der continuidade, ó, tenho os elementos correspondendo. Agora, um macete para você não deixar de errar uma questão como essa, é que a gente simplesmente tem que pegar e traçar uma reta. Traça uma reta paralela ao eixo Y. Quando a gente traçar uma reta paralela ao eixo Y, você vai automaticamente entender que quando você traçar essa reta paralela ao eixo Y, ela só vai poder passar em um ponto na função. E olha aqui quantos pontos eu passo aqui. 2. Quando eu passo por 2 ou mais pontos a mesma reta no gráfico, significa que eu tenho 2 ou mais elementos recebendo correspondência do mesmo cara. É como se eu tivesse com um elemento se correspondendo com 2 ou mais elementos. Então isso aí não caracteriza uma função. Então uma maneira de fazer isso e ver isso facilmente é você traçar as retas. Traçou a reta, passou por 2 pontos, então você já sabe que não é a função. Passou por um ponto só em todos os trechos do gráfico, então é a função. Como é o caso agora. Vou usar o macete no exercício anterior. Se eu pegar e traçar as retas paralelas aqui, ó lá. Tracei retas paralelas, tá vendo? Todas as retas que eu estou traçando paralelas, elas só passam em apenas um ponto no gráfico. Ó, um ponto. Cada uma reta em um ponto. Então isso caracteriza que isso aí vai ser uma função nesse trecho todo. Então, ó, esse gráfico não representa uma função. Beleza? Segundo exemplo, o que tem de erro aqui? A gente observa que todos os casos, se eu fizer o macete, ó, todas as retas que eu estou passando aqui, vai tocar uma vez, tá vendo? Agora nós temos um outro problema aqui. Qual é o outro problema que a gente tem? Você deve lembrar que quando, por exemplo, quando eu tenho dois conjuntos ligados um ao outro, conjunto A e conjunto B, eu ligando todo mundo, pode ter um camarada que não faz correspondência, certo? Ele está no meu conjunto de partida, mas ele não se corresponde com ninguém. Eu não posso ter isso. Lá no enunciado, lá no início da matéria, indica que cada vez que eu tenho um elemento no conjunto de partida, todos eles têm que estar se correspondendo. Então, observa que no nosso gráfico, nós temos um elemento 4 aqui, ó, que a bolinha está aberta. O que significa que essa bolinha está aberta? Significa que esse 4, não está se correspondendo com ninguém. Não está correspondendo com um, que seria o elemento, certo? Bolinha aberta significa que não faz a correspondência. É como se tivesse um buraco ali. Então a gente afirma que ele não representa uma função. Por quê? Porque esse 4, ele está no conjunto de partida, mas não se corresponde com ninguém no conjunto de chegada. Beleza? Último caso, é uma função? É uma função, claramente, né? Se a gente traçar as retas paralelas aqui, todas elas vão tocar em um ponto apenas. E não tem nenhum buraco no meu gráfico, tá vendo? Significa que todos eles estão se correspondendo.
isso correspondendo apenas com um único. Legal. Então, esse gráfico representa uma função. Beleza? Exercício. Vamos ver aqui. Construir um gráfico, o gráfico da função definida pela lei f de x 2x menos 3, onde o conjunto A e o conjunto B estão aí. Bom, beleza. O que a gente faz primeiro? A gente pega os valores de x, a gente vai colocando aqui, ó, menos 1, que é do ponto A, e vai calculando e encontrando a imagem. Observa que o que eu fiz foi pegar esse menos 1 e colocar no lugar desse x, tá? Aí ficou 2 vezes menos 1, menos 3, vai dar menos 5. Aí o par ordenado encontrado foi menos 1 e menos 5. Mesma coisa eu vou fazer com 0, com 1 e com 3. Aí substituir o 0 aqui, 2 vezes 0 vai dar 0, menos 3, menos 3. 0 e menos 3 é o outro ponto do gráfico. Outra é 1. Se eu colocar o 1 no lugar do x, 2 vezes 1 menos 3 igual a menos 1. Vai dar 1 e menos 1. Se eu colocar o 3, 2 vezes 3 vai dar 6, menos 3 vai dar 3. Então 3 e 3. Com isso, gente, eu vou pegar esses pontos que você está vendo aqui, ó, e colocar esses pontos no plano cartesiano. Quando eu fizer isso, olha lá o que vai acontecer. Marcando os pontos no plano cartesiano, eu vou obter uma sequência de pontos, ó, que se eu ligar esses pontos, claro, você com a régua bonitinho, você vai ver que vai dar exatamente uma reta. Essa construção é a construção do gráfico de uma função desse tipo, que futuramente, bem próxima, a gente vai chamar isso de uma função afim. Beleza? Que é a chamada função polinomial do primeiro grau. Grande abraço e até mais, até o próximo vídeo.